Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Primeiramente, ótima semana a todos. Semana que tem Corinthians. Aleluia, né? A gente fica quando tá jogando, quando o Corinthians tá jogando, a gente pede pra não jogar porque para não passar nervoso. Mas quando o Corinthians fica sem jogar, a gente quer ver o jogo do Corinthians, né? Parece que faz um ano já que a gente não vê um jogo do Coringão, hein, gente? Caramba, nem notícia do Corinthians tá saindo direito, hein, velho? Vamos lá. O Corinthians jogou no sábado, né, gente? Eu falei que ia fazer um pós-jogo aqui do jogo treino, só que acabei dando uma folga pra vocês aí no final de semana, nem saiu muita notícia. O Corinthians acabou jogando no sábado, um jogo treino contra a Portuguesa. Ganhou de 2-0, um jogo lá no CT do Corinthians. Jogo que o Corinthians ganhou de 2-0. Gol do Yuri Alberto e gol do Adson de bicicleta, hein, gente? Jesus amor. A hora que eu vi os melhores momentos lá, os lances do gol lá, a hora que eu vi o Adson virando uma bicicleta, eu falei, meu Deus, ele vai se matar, velho. Menino anemia, véio, menino não tem força, não tem nada, ele vai virar uma bicicleta, vai se matar. Brincadeiras à parte, foi um baita de um golaço. E gol do Yuri Alberto, né, gente? O que a gente espera do Yuri Alberto depois dessa parada da data FIFA que tá tendo aqui. Que na quarta-feira o Corinthians volta para jogar contra o Santos. Jogo fora, na Vila Belmiro. Os dois times estão péssimos, estão horríveis, com futebol horroroso esse ano inteiro já. Então, eu tava até brincando com uns amigos meus, falando que esse jogo é capaz de sair os dois perdedores. Eu acho, na minha opinião, que quem vai ser o perdedor vai ser o torcedor, porque vai ver um futebol horroroso. Espero que não. Espero que o Corinthians tenha uma postura diferente. Se fosse na Neoquímica Arena esse jogo, eu até imaginaria um jogo melhor do Corinthians, por ser clássico, torcida com o estádio cheio. Jogo na Vila, jogo de uma torcida só, e o Corinthians jogando fora, isso me dá desespero, isso me dá medo, gente. Isso me dá medo, porque a postura do Corinthians, esse ano todo, fora de casa, dentro de casa teve umas partidas nojentas, mas fora de casa foi um negócio assustador, está sendo um negócio assustador. E o Corinthians precisa muito do resultado na quarta-feira, gente. Mas muito. Se não vier um resultado positivo, uma vitória pro Corinthians, provavelmente o Corinthians termina a rodada na zona de rebaixamento. Mas quase certeza. Então o Corinthians tem que ganhar, tem que respirar, tem que dar um alívio. O mês de junho agora vai ser um mês pesado, vai ser um mês difícil. Parece que o Luxemburgo vai querer fazer algumas mudanças no time pelo jogo treino que teve. Amanhã eu venho fazer um pré-jogo aqui com vocês, falando da minha escalação, o que eu acho que o Luxemburgo vai colocar em campo. Mas, dentre a mudança que o Luxemburgo fizer, dentre os jogadores que ele colocar, tem que mudar a atitude. E isso eu já estou falando faz tempo. Tem que ser diferente, tem que ter outra atitude. Não dá mais para aguentar. Não dá mais para aguentar time omisso. Entendeu? Tem que mudar essa postura. Saiu hoje, tá saindo também, né, essas tretas aí, o que eu tava falando, né, dívidas, essas coisas aí, esses noticiários é toda hora ficar pingando. Essa briga entre Alessandro e Júnior Moraes, hein, gente? Meu Deus, Alessandro como dirigente horroroso, Júnior Moraes como jogador horroroso. O que ia acontecer? Ia dar nessa desgraça, um atacando o outro, aí um falando mal do outro, um enganando o outro. Uma vergonha, né, gente? Uma vergonha pra uma empresa, pra um clube ficar se passando por isso. Um falando que tentou fazer acordo, o outro falou que tá devendo faz mais de um ano e não paga. E eu não duvido, essa diretoria do Corinthians eu não duvido. Apesar do Júnior Moraes ser um nada pro Corinthians, o Júnior Moraes é um nada pro Corinthians, viu, gente? Mas se ele tinha contrato, se esses dirigentes omissos contrataram ele, o mínimo que tem que fazer é pagar o que tem no contrato. É o mínimo. Se estavam devendo igual a entrevista que ele deu, há mais de um ano, e ele não tava falando nada, então aí a gente começa a querer ligar algumas coisas, viu, gente? Começa a querer falar de alguma... Não dá pra saber quem tá certo nessa história, mas eu, vendo as cagadas que essa diretoria faz, eu não duvido tá devendo pra muito mais jogadores do elenco, hein? Não duvido, hein? Por isso de corpo mole, por isso de futebol horroroso, por isso de não ter atitude nenhuma. Vamos ver se não vai começar a sair à tona essas coisas, né? É que é impressionante, né, gente? É o que eu falo também. O Corinthians, a visibilidade do Corinthians é totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso,
Outros torcedores que estão aqui, que assistem meu canal, eles sabem disso. A verdade é essa. Fica 10 dias, 12, 15 dias sem jogos, eles vão falar do Corinthians, tanto pro mal quanto pro bem. Hoje é só notícia merda. O que vai dar audiência hoje é notícia merda do Corinthians. Então eles vão continuar falando essas coisas. E tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo. Diretoria ridícula, diretoria que faz o torcedor de palhaço e porque faz todo mundo dar risada do Corinthians. Fica esse, ai, que um fez isso, ai, que um fez aquilo, e que tá devendo salário, que não tá. E fica essa papagaiada aí. Dessa diretoria, eu não espero nada. Júnior Moraes, igual eu falei, é um nada no Corinthians. Mas se tá devendo pro cara, velho, tem que pagar, velho. Tem que pagar. E eu não duvido, essa diretoria deve pra todo mundo. Deve pra Deus e o mundo. Ai, gente, é difícil esse Coringão, hein, gente? E... vamos falar um pouquinho de contratação. Falei que eu não queria comentar muito dessas coisas, tal, porque eu gosto só de falar depois que fecha com o jogador, mas tem algumas especulações. Agora vai aparecer um monte, né, gente? Um monte. Mas igual eu já falei aqui no canal, o Rojas tá certo com o Corinthians e tudo tende a ter uma reviravolta no caso do Cuéllar, hein? No volante Cuéllar. Um volante de 30 anos, provavelmente ele tá negociando com o Internacional já faz bastante tempo, acho que desde o começo do ano ele tá negociando com o Internacional. Porém, parece que o Corinthians, ele abraçou o Corinthians, a proposta do Corinthians, por quê? Porque o Corinthians deu mais um ano de contrato. Assim como aconteceu com o Matias Rojas, viu, gente? O Matias Rojas também tinha a proposta do Botafogo, porém, o Botafogo não conseguiu atingir, acho que, faixa salarial que o Corinthians propôs ao Matias Rojas, e o Botafogo queria dar 3 anos de contrato pro Matias Rojas, o Corinthians tá dando 4 anos de contrato. O Internacional queria dar 2 anos de contrato pro Cuéllar, o Corinthians tá dando 3. Então, por isso que eu tô falando, entre jogador e o Corinthians, o Cuéllar tende a vir pro Corinthians por conta do 1 ano a mais de contrato que ele tá recebendo. E parece também, gente, que o salário é maior também. Tem tudo isso daí. O torcedor do Internacional, lá até esqueci, é Baldasso, né, o nome dele. Agora ele vai ter um infarto. Esse cara tem um infarto hoje. Hoje não, né? Quando o Corinthians realmente acertar com o Cuéllar, ele vai ter um infarto. Ô, Baldasso, já pode ficar estressado, viu, cara? Porque se ele for vir jogar aqui no Brasil, ele vem no Corinthians. No Internacional ele não vem. Ele já tirou, já descartou isso daí. Ele já tá meio que apalavrado com o Corinthians, que depende muito é do clube que ele joga, o clube da Arábia Saudita, o Al Hilal. Parece, eu não sei se é verdade, mas parece que o Al Hilal contratou um volante, gente. Contratou um volante, se vocês souberem alguma coisa aí, deixem aí no comentário aí, que parece que o Al Hilal contratou um volante. Então parece que fica mais fácil da liberação. Porém, em relação a valores, o que eles queriam a princípio era um valor exorbitante, porque o Cuéllar tem contrato, viu, gente? Então tem que pagar para tirar ele de lá. Não vai ser igual o Rojas, que acaba o contrato dele com o Racing e ele já vem pro Corinthians. Vai acertar luvas, vai acertar isso aí, mas é tudo com o jogador, empresário. Nada com o Racing. O Corinthians vai ter que se acertar com o Al Hilal, porque o Cuéllar tem contrato. Então, assim, parece que era um valor exorbitante que os caras queriam, se não me engano, 5 milhões de euros. Em torno de 30 milhões de reais. E eles abaixaram essa pedida agora. Só que eles não abaixaram muito ainda, viu, gente? Acho que é 30, 35 milhões. E abaixaram, daria uma diferença aí de 10 milhões de reais. Não é? Lógico que é muito dinheiro, né, gente? Óbvio que é muito dinheiro. Mas eu tô falando que o Corinthians, eu acho que pra ainda fechar o negócio vai ter que baixar mais um pouco. Porque, até fazendo uma ligação de contas aí, o valor que o Corinthians pode receber do Mantua no Zenit, pode ser que o Corinthians invista no Cuéllar. Se você colocar negócio por negócio, dinheiro assim, negócio, é uma burrice, né, gente? Você vender um menino promissor, que é o Mantua, novo, e pegar esse dinheiro e investir num jogador velho de 30 anos, é uma burrice. É uma idiotice. E ainda dá 3 anos de contrato para esse jogador, hein, gente? 3 anos de contrato. Como jogador, como volante, eu acho um baita de um jogador. Eu acho que poderia dar muito certo no time do Corinthians. Espero que ele venha, que eu acho que vai dar muito certo. Porém, não adianta fazer loucura, gente. A gente já viu que não adianta fazer loucura. A gente faz loucura com um jogador mais velho,
A gente só se ferra. Não sei como é que é ele em relação à lesão. Eu não sei. Gente, quando o jogador é um pouco mais velho, a idade é um pouco mais avançada, é muito mais fácil dele ter mais alguma lesão. Só se ele se cuidar absurdamente. E a maioria dos jogadores não se cuidam, entendam, pra ser um Zé Roberto da vida, que vai jogar com 40 anos, com físico impressionante. Poderia, acho que se eu não me engano, até jogar até hoje. Entendeu? Porque se cuida, porque é atleta. Outros jogadores, é difícil fazer isso daí. E ele já tem 30 anos de idade, entendeu? Espero que dê certo, espero que o Corinthians não faça loucura, espero que ele venha pro Corinthians. E é isso aí, gente. O que vocês acharam aí dessa notícia do Cuéllar? Vocês queriam ele no Corinthians? Vocês querem ele no Corinthians? Deixa um comentário aí. Fala pra mim se vocês querem o Cuéllar no Corinthians. Matias Rojas já é do Coringão. Já vi que a maioria da torcida apoia essa contratação. E o Cuéllar? Vocês querem que venha pro Corinthians? Você acha que faria um bom meio de campo com o Cuéllar no Corinthians? Eu acho que cairia bem, porque eu já fiz alguns vídeos aqui falando que o maior problema do Corinthians, na minha opinião, fora diretoria, tirando diretoria que é o câncer do Corinthians, mas o maior problema do Corinthians, hoje, na minha opinião, time, é o meio de campo do Corinthians. O que vocês acham, rapaziada? Gente, deixem um like aí, ativem o sininho. Vamos junto aí, fazer os vídeos aí com vocês, conversar, bater um papo. Semana que tem Corinthians, semana que a gente volta a sofrer, mas se Deus quiser, a gente volta a sofrer e tenha vitórias e mais vitórias. A gente precisa urgente sair dessa zona de rebaixamento, perto da zona de rebaixamento, a gente precisa sair dessa situação urgente. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.